Machado de Assis, considerado por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, é um dos maiores da literatura de língua portuguesa. Joaquim Maria Machado de Assis teve uma origem difícil. Nascido no berço de uma família pobre e carioca, o futuro grande escritor precisou trabalhar cedo e foi autodidata. Um dos seus primeiros empregos como aprendiz de tipógrafo. Depois de publicar o seu primeiro conto, aos 16 anos, não parou mais de escrever, tendo criado romances, crônicas, poemas, textos dos mais variados gêneros. Atuando também como tradutor e jornalista, Machado deixou um legado ímpar na nossa literatura. Ativista ou intelectual, foi também o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Milton Santos, o maior geógrafo do Brasil, ficou conhecido internacionalmente, tendo chegado a dar aulas em uma série de universidades estrangeiras. Milton Santos nasceu na Bahia e, como era filho de professores, começou a dar aula desde cedo. Ainda com 13 anos, depois de se formar em Direito, foi fazer um doutorado na área que sempre despertou a sua paixão, a geografia. Durante a ditadura militar, foi perseguido no Brasil e se exilou na França, reconhecido pelo seu trabalho. Milton Santos recebeu o título de doutor honoris. Ronaldinho Gaúcho. Destaque mundial no mundo do futebol. Ronaldinho Gaúcho foi durante 2 anos seguidos eleito o melhor jogador pelo mundo da FIFA em 2004 e 2005. O craque deu o primeiro passo na carreira em 1997. 2 anos mais tarde foi convocado para a seleção brasileira, onde colaborou durante muito tempo. Com uma carreira internacional, jogou pelo Paris Saint-Germain, pelo Barcelona e pelo Milan. No Brasil se destacou jogando no Flamengo e no Atlético Mineiro. Conheça mais da biografia do jogador Ronaldinho Gaúcho. Teresa de Benguela foi uma líder quilomba que viveu em um lugar incerto, mas sabe-se que o quilombo do Piolho, no qual liderou, estava às margens do rio Guaporé, localizado na cidade de Vila Bela, na Santíssima Trindade, atual estado de Mato Grosso. Mulher escravizada fugindo do capitão Timóteo Pereira Gomes, Teresa foi esposa de José Piolho, que chefiava o citado quilombo do Piolho. Na década de 1740, com a morte de Piolho, Teresa se tornou a rainha do quilombo no início dos anos 1750, e sob sua liderança a comunidade negra e indígena residiu a escravidão por décadas, sobrevivendo até 1770. Quando o quilombo foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho e a população, 79 negros e 30 índios mortas ou aprisionadas, os sobreviventes passaram por humilhações públicas e foram marcados em ferro com a letra F de Fujão e devidos aos antigos donos. Carolina Maria de Jesus, 1914 até 1977. Uma importante escritora do Brasil, Carolina Maria de Jesus foi autora de uma das grandes obras da nossa literatura, Quarto de Desejo, Diário de uma Favelada. Com uma história de vida difícil, Carolina nasceu no interior de Minas Gerais. Era neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. A família numerosa, Carolina tinha 7 irmãos. Passou muita necessidade. A jovem só pôde estudar porque teve a ajuda de uma das patroas da mãe. Quando se mudou com a família para São Paulo, Carolina trabalhou como lavradora, empregada doméstica, faxineira e catadora de papel. Mãe de 3 filhos, ela viveu na favela do Canindé. Nas horas livres, Carolina escrevia e, em 1941, teve um poema publicado no jornal Folha da Manhã. Um dos repórteres descobriu o seu talento e ajudou a escritora a publicar o seu diário anos mais tarde. Lançado em 1960, o livro autobiográfico fez tanto sucesso de público como de crítica. Conheça o percurso de Carolina Maria de Jesus. De 1980.
Nascida em Santos, Djamila atua como jornalista e é ativista do movimento negro, dos direitos humanos e feminista. Com graduação e mestrado em filosofia política, a veia politizada e intelectual de Djamila herdou do pai, que apesar de ter pouco estudo, era um militante comunista e levava os 3 filhos desde pequeno para os atos políticos. Além de ativista e pensadora, Djamila tem uma atuação bastante prática. A jovem já ocupou cargos políticos e foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Elisa Lucinda, 1958. Atriz, poeta, cantora, jornalista. Elisa Lucinda tem muitas facetas, nascida em Vitória. A artista se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como atriz. Em 1986, se estabeleceu de vez na cidade. O primeiro livro publicado, O Semelhante, em 1994, virou peça de teatro, onde declamava os seus poemas. O mesmo se passou com várias outras publicações literárias de Elisa Lucinda, que foram adaptadas para os palcos. A artista multifacetada mantém também uma associação no Rio de Janeiro que promove saraus e estimula a declamação de poesias. Elisa Lucinda. Benedita da Silva, 1942. Ativista do movimento negro e feminista. Benedita fez toda a sua carreira na vida pública. A política que viveu no Morro Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, durante 57 anos, começou a atuar na comunidade através da Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Benedita foi responsável por alfabetizar uma série de jovens adultos da comunidade através do método Paulo Freire e, em paralelo, se manteve estudando, tendo se formado em serviço social e estudos sociais aos 40 anos. Em 1979, foi uma das responsáveis pela criação do PT e 3 anos mais tarde foi eleita a primeira vereadora do partido. Mais tarde, Benedita também se elegeu como deputada, senadora e foi governadora do Rio de Janeiro. No primeiro governo Lula, foi também ministra do Desenvolvimento Social. Zumbi dos Palmares, 1655 a 1695. Talvez a personalidade negra mais importante da nossa história seja o líder da resistência negra Zumbi dos Palmares, que nasceu no Quilombo de Palmares, região de Alagoas. No Quilombo, foi um verdadeiro centro de resistência escravocrata. Chegaram a viver cerca de 30 mil negros que escaparam de seus senhores. Durante aproximadamente 18 anos, Zumbi defendeu seu quilombo contra capitães que queriam destruir a comunidade e recuperar os escravos fugitivos que havia perdido. A morte de Zumbi foi trágica, denunciado por um dos seus companheiros, capturado e morto e degolado. A sua cabeça ficou exposta na praça pública para descorajar os outros escravos que se rebeliassem. O Dia da Consciência Negra, dia do assassinato brutal de Zumbi, é lembrado até os dias de hoje no Brasil. Descrita como uma heroína, Dandara dominava técnicas da capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a Palmares. Estabelecido no século XVIII na Serra da Barriga, situada na então capitania de Pernambuco e em região ao atual estado de Alagoas, cujo acesso era dificultado pela geografia e também pela vegetação densa. Não se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado, ainda menina, ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da elaboração das estratégias de resistência do Quilombo.